Declaro aberta a 11ª sessão ordinária do segundo período de reuniões ordinárias do primeiro exercício de mandato da 17ª legislatura. Convido o assessor Fernando para fazer a leitura da Bíblia. Boa tarde a todos. Hoje faremos leitura de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Amém. Obrigado, Fernando. Coloco em única votação a ata. Coloco em única votação a ata da 4ª sessão ordinária do dia 23 de agosto. É no notebook. Não, tá. Era o meu. Era o meu. 23 de agosto de 2021, que foi encaminhado aos vereadores e vereadoras para apreciação. Votação. A ata da 4ª sessão ordinária foi aprovada. Passo à primeira secretária para fazer a leitura do expediente. Boa tarde a todos. Seguimos então a leitura do expediente. Ofício número 22 de 2021. Assunto: convite de reunião com o tema Fundação Municipal de Saúde, uma solução para a saúde pública do município de Campina Grande do Sul, apresentação e esclarecimento de dúvidas. Prezado Senhor, sirvo-me presente para convidar todos os nobres vereadores para a reunião referente à instituição e implantação da Fundação Municipal de Saúde, uma solução para a saúde pública do município de Campina Grande do Sul, cujo objetivo é apresentar a proposta e esclarecer eventuais dúvidas. O encontro será realizado no dia 9 de novembro de 2021, às 9 horas, na sala de reuniões da Secretaria de Ação Social, Família e Cultura, localizada na rua Professor Duílio Calderari, 1561, Jardim Paulista. Como é de conhecimento dos nobres vereadores, servidores públicos desse município, que vem participando do curso de capacitação sobre temas afetos à Fundação Municipal de Saúde, sua instituição e implantação com a finalidade de melhorar os serviços de saúde em prol da nossa população, especialmente para fins de dar pleno atendimento às orientações dos Tribunais de Contas, Ministério Público e Sindicato dos Médicos do Paraná, sendo que, com este último, inclusive, o município possui um acordo judicial a ser cumprido. Logo, a participação do Poder Legislativo é de grande importância. Lembrando que devem ser seguidas todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, com o uso de máscara, álcool gel e distanciamento entre as pessoas. Na certeza de contar com a sua atenção e compreensão, antecipando os nossos agradecimentos, renovamos os protestos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Bruna Ferrarini Berlez, Procuradora-Geral do Município. Ofício 520 de 2021, assunto: encaminha projeto de lei número 43 de 2021. Projeto de lei número 43, de 17 de agosto de 2021, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Educação do município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 1º. O Conselho Municipal da Educação, CME, criado nos termos da Lei Municipal número 28, de 15 de novembro de 1997, em conformidade com o que dispõe a Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394 de 96, Constituição do Estado do Paraná e Lei Orgânica do Município de Campina Grande do Sul, fica reestruturado de acordo com as disposições dessa lei. Artigo 2º. O Conselho Municipal da Educação é um órgão colegiado autônomo, integrante da estrutura do poder público e representativo da sociedade local,
incumbido de contribuir para a democratização da gestão educacional no município e atuar na defesa do direito de todos à educação de qualidade, nos limites da legislação em vigor e compatíveis com as diretrizes e políticas educacional. Artigo 3º. O Conselho Municipal da Educação possui caráter permanente, com função consultiva, propositiva, mobilizadora e fiscalizadora. Primeiro, função consultiva. Caberá ao Conselho responder às consultas sobre questões que lhe forem submetidas pelas instituições de ensino municipal, Secretaria Municipal da Educação, Câmara de Vereadores, Ministério Público, universidades, faculdades, entidades de classes organizadas e outras entidades representativas de segmentos sociais, assim como por qualquer cidadão, de acordo com a lei. Segundo, função propositiva. O Conselho toma a iniciativa de propor sugestões, sendo que, quando a liberação couber ao Executivo, o Conselho emite opinião, oferece sugestões e participa da discussão e da definição de políticas e do planejamento educacional. Terceiro, função mobilizadora. Estimula a participação da sociedade no acompanhamento e controle da oferta e qualidade dos serviços educacionais prestados, tornando o Conselho espaço aglutinador dos esforços e das ações do Estado, da família, da sociedade, e no entendimento de que a educação só atingirá o patamar de qualidade desejado se compartilhada por todos. Quarto, função fiscalizadora. Refere-se ao acompanhamento da execução das políticas públicas e à verificação do cumprimento da legislação educacional do município. Capítulo 2º dos Objetivos. Artigo 4º. Os Conselhos Municipais de Educação de Campina Grande do Sul têm por objetivos: primeiro, colaborar com a formulação da política municipal de educação nos aspectos técnicos, econômicos e financeiros e acompanhar sua execução. Segundo, mobilizar conselheiros para que, com base no conhecimento da legislação e das normas gerais da educação, das tendências e desafios da educação básica do país, o Conselho Municipal da Educação venha desenvolver o papel de articulador das demandas sociais em educação no município, participando da definição e exercendo o acompanhamento social das políticas públicas educacionais em defesa da educação de qualidade para todos os munícipes. Terceiro, estar a serviço do bem comum. Quarto, atuar em harmonia com os preceitos legais e no limite de suas competências. Quinto, garantir na sua composição e estrutura a continuidade das ações. Sexto, configurar-se como organismo que possibilita a participação ampla e democrática da comunidade no planejamento das decisões, acompanhamento e avaliação das políticas de educação e ensino. Capítulo 3º. Das competências e atribuições. Artigo 5º. Ao Conselho Municipal de Educação compete, primeiro, elaborar seu regimento interno, modificá-lo e atualizá-lo quando necessário. Segundo, promover a discussão das políticas educacionais municipais, acompanhando sua implementação e avaliação. Terceiro, participar dos estudos, elaboração, monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação, o PME. Quarto, acompanhar a qualidade do ensino no âmbito do município, propondo medidas que visem a sua expansão e seu aperfeiçoamento. Quinto, promover e divulgar estudos por meio do PME sobre a educação municipal por meio dos dados quantitativos. Sexto, verificar o cumprimento do dever do poder público municipal para com o ensino em conformidade com a legislação pertinente. Sétimo, acompanhar a chamada anual de matrícula, o recenseamento escolar, o acesso à educação, as taxas de aprovação / retenção e evasão escolar. Oitavo, analisar e acompanhar projetos ou planos para contrapartida do município em convênios com a União, estados, universidades, faculdades e outros órgãos de interesse da educação. Nono, trabalhar em cooperação
com outros órgãos da administração pública e da sociedade civil, visando ao equacionamento dos problemas gerais ou específicos da educação. 10º, acompanhar e fiscalizar as licitações públicas relacionadas aos insumos da educação. 11º, acompanhar o processo de autorização de funcionamento das instituições de ensino municipal. 12º, acompanhar e fiscalizar os programas suplementares de assistência ao educando nas etapas e modalidades de ensino. 13º, acompanhar e analisar a atuação dos integrantes dos profissionais da educação, propondo subsídios para políticas com vistas a melhorias das condições de trabalho, formação e aperfeiçoamento dos recursos humanos. 14º, promover intercâmbio com os conselhos da educação, bem como os conselhos de outros municípios, Conselho Estadual de Educação, Conselho Nacional de Educação, entidades nacionais e entidades não governamentais. 15º, propor seminários, fóruns, conferências e debates, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e com a sociedade civil a respeito dos assuntos relativos à educação municipal. 16º, analisar e, quando necessário, propor alternativas para a destinação e ampliação de recursos relacionados à ampliação do espaço físico das instituições de ensino municipais, bem como os insumos quando se refira ao orçamento municipal destinado à educação de acordo com a legislação vigente. 17º, manifestar-se sobre assuntos e questões de natureza pedagógica que lhe forem submetidos pelo prefeito ou secretário da Educação e de entidades no âmbito municipal ligadas à educação. 18º, acolher denúncias de irregularidades no âmbito da educação municipal, constituindo comissão especial para a apuração dos fatos e encaminhando as conclusões às instâncias competentes. 19º, opinar sobre o calendário escolar da rede municipal de ensino antes de seu encaminhamento para aprovação do órgão competente. 20º, colaborar com a Secretaria Municipal da Educação na elaboração do diagnóstico e nas soluções dos problemas relativos à educação no município, especialmente no Plano Municipal de Educação. 21º, contribuir com a criação e aprovação de regimentos em seminários, fóruns, conferências, consultas públicas, bem na organização, convocação e normas de funcionamento, juntamente com a Secretaria Municipal da Educação. 22º, manifestar-se no âmbito de suas competências sobre questões em que esta lei for omissa. Capítulo 4º, da composição e mandato do Conselho Municipal da Educação. Artigo 6º. O Conselho Municipal da Educação será composto por 8 membros titulares distribuídos da seguinte forma. Primeiro, um representante do Poder Executivo Municipal, sendo necessariamente servidor lotado na Secretaria Municipal da Educação. Segundo, um representante dos professores das instituições de ensino da rede pública municipal. Terceiro, um representante dos diretores das instituições de ensino da rede pública municipal. Quarto, e um representante dos servidores técnicos e administrativos das instituições de ensino da rede municipal. Quinto, 2 representantes dos pais de alunos das instituições de ensino da rede pública municipal. Sexto, um representante do Conselho Tutelar. Sétimo, um representante de organizações da sociedade civil. Artigo 7º. Os membros do CME, observados os impedimentos dispostos no artigo 14 dessa lei, serão indicados até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores da seguinte forma. Primeiro, no caso previsto no inciso 1º, a indicação será realizada pelo Poder Executivo Municipal. Segundo, nos casos dos incisos 2º, 3º, 4º e 5º, do artigo 6º dessa lei serão eleitos por meio de processos organizados pelos conselhos escolares, para esse fim, pelos respectivos pares. Terceiro, no caso previsto no inciso
Quarto, a indicação será realizada pelos seus pares. Quarto, no caso previsto no inciso 7º, a indicação será realizada pelos seus dirigentes. Artigo 8º, cada conselheiro titular terá um suplente que o substituirá na ausência temporária ou definitiva com iguais direitos e deveres. Nono, a escolha dos conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, constantes no artigo 6º dessa lei, será feita por decisão de pré-conferência, assembleia ou reunião da entidade representativa. Artigo 10. Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Educação serão nomeados por ato do prefeito municipal, os quais deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, sendo essa condição pré-requisito a sua participação no Conselho. Artigo 11. A função do Conselho será considerada serviço público relevante, onde os membros não receberão qualquer tipo de pagamento, remuneração, vantagens e recibos, e seu exercício tem prioridade sobre o de quaisquer cargos públicos municipais de que seja o titular o conselheiro. Artigo 12. Em caso de renúncia, afastamento ou vacância do membro titular a qualquer título, o membro suplente assumirá imediatamente para completar o período restante do respectivo mandato. Parágrafo 1º. Será considerado como afastamento definitivo a ausência não justificada do conselheiro a 3 sessões consecutivas ou às 5 alternadas. Artigo 13. O presidente, o vice-presidente e o secretário-geral do Conselho Municipal de Educação serão eleitos dentre os conselheiros titulares, nomeados na Assembleia de Eleição e Posse do CME, com mandato de 2 anos. Parágrafo único. Os representantes indicados no inciso 1º do artigo 6 dessa lei é impedido de concorrer aos cargos mencionados no caput desse artigo. Artigo 14. Ficam compreendidos de integrar o CME, primeiro, titulares dos cargos de prefeito, de vice-prefeito e de secretários municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau. Segundo, o tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, bem como cônjuges, parentes, consanguíneos ou afins desses profissionais até o 3º grau. Terceiro, pais ou responsável legal do educando, com matrícula e frequência regular ou representantes da sociedade civil que exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e b. prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo. Artigo 15. Os conselheiros deverão ser nomeados para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 1º. É considerada recondução a participação de um mesmo conselheiro em 2 mandatos consecutivos do Conselho, independentemente do tempo que o conselheiro reconduzido efetivamente permanecerá em quaisquer dos 2 mandatos. Parágrafo 2º. Será permitida nova participação de conselheiro que tenha exercido mandato na condição de reconduzido apenas após o término de, pelo menos, um mandato do Conselho posterior àquele que o conselheiro tenha participado nessa condição. Parágrafo 3º. O término do mandato dos conselheiros deverá coincidir com o término do período de vigência do mandato do conselheiro. Capítulo 5. Da estrutura do Conselho Municipal de Educação. Artigo 16º. O Conselho Municipal de Educação terá a seguinte estrutura: primeiro, o plenário; segundo, a presidência; terceiro, a secretaria-geral. Seção primeira, do plenário e das sessões. Artigo 17º.
O plenário compõe-se dos conselheiros do exercício pleno de seus mandatos até o órgão soberano de deliberações do Conselho Municipal de Educação. Artigo 18º. O plenário só poderá funcionar com um número mínimo da maioria simples dos conselheiros titulares e as deliberações tomadas por maioria de votos dos conselheiros presentes à sessão. Artigo 19. As sessões plenárias serão: primeiro, ordinárias, realizadas bimestralmente; segundo, extraordinário, quando convocadas pela presidência ou a requerimento subscrito pela maioria simples dos conselheiros. Parágrafo único. As sessões terão início sempre com a leitura da ata da sessão anterior, quando, após aprovada, será assinada por todos os presentes. Artigo 20. A cada sessão plenária do Conselho Municipal de Educação será lavrada uma ata pela Secretaria-Geral, assinada pelo presidente e demais conselheiros presentes, contendo, em resumo, todos os assuntos tratados e as decisões que foram tomadas. Parágrafo único. As deliberações do Conselho Municipal de Educação serão proclamadas pelo presidente com base nos votos da maioria vencedora. Seção 2ª. Da Presidência. Artigo 21. A Presidência é a representação máxima do Conselho Municipal de Educação, órgão executivo que coordena e atua como regulador dos trabalhos e tem como obrigação zelar pelo fiel cumprimento da legislação educacional por parte do órgão colegiado em conformidade com o regimento interno. Parágrafo 1º. Ocorrendo a ausência ou impedimento do presidente, assumirá o vice-presidente e, na ausência deste, o secretário-geral. Parágrafo 2º. Caberá ao presidente do Conselho Municipal de Educação o voto de desempate. Seção 3ª. Da vice-presidência. Artigo 22º. Compete ao vice-presidente, primeiro, auxiliar o presidente em todas as suas atribuições e substituí-lo em seus eventuais impedimentos. Segundo, assumir o cargo do presidente em caso de vacância, por renúncia ou destituição após registrado em ata e respectiva publicação por meio de decreto. Seção 4. Da Secretaria-Geral. Artigo 23. A Secretaria-Geral do Conselho Municipal da Educação será exercida por um conselheiro eleito dentre os conselheiros titulares. Artigo 24. O exercício das funções da Secretaria-Geral não eximirá o conselheiro de participar das plenárias. Parágrafo único. No seu impedimento, o secretário-geral será substituído por um secretário ad hoc destinado pela presidência. Artigo 25. A Secretaria-Geral manterá, primeiro, um arquivo de correspondências recebidas e expedidas com o protocolo correspondente. Segundo, o livro de atas das sessões plenárias. Capítulo 6 da Conferência ou Fórum Municipal de Educação. Artigo 26. Será realizada uma conferência ou Fórum Municipal de Educação a cada 2 anos ou extraordinariamente a qualquer tempo. Parágrafo 1º. O prazo de realização de uma conferência ou fórum poderá ser prorrogado por 4 anos por decisão de 2/3 dos integrantes do Conselho Municipal de Educação. Parágrafo 2º. A conferência ou fórum será convocada pelo Conselho Municipal de Educação ou pelo Poder Executivo Municipal, caso aquele não o faça dentro do prazo estipulado no caput deste artigo. Parágrafo 3º. A conferência ou fórum será organizada pelo Conselho Municipal de Educação em conjunto com a equipe da Secretaria Municipal de Educação e composta por representações dos vários segmentos sociais que, após discutirem os temas propostos, farão avaliação da situação da educação no município. Capítulo 7. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 27.
O Poder Executivo Municipal garantirá a infraestrutura, pessoal técnico e administrativo, bem como condições logísticas adequadas à execução plena das competências do Conselho e manterá atualizados os dados cadastrais relativos à criação e composição do respectivo Conselho junto aos órgãos competentes. Artigo 28. Em caso excepcional de calamidade pública, a situação de emergência, o prazo de vigência do mandato dos conselheiros poderá ser prorrogado até o restabelecimento da ordem pública nos termos da legislação vigente. Artigo 29. Nenhuma decisão do Conselho Municipal da Educação pode contrariar ou regulamentar de forma diversa matéria normativa do Conselho Estadual de Educação e de legislação estadual e federal. Artigo 30. A organização e funcionamento do Conselho Municipal de Educação serão disciplinados no regimento interno a ser elaborado no prazo de 30 dias, a contar da publicação dessa lei, a qual deverá ser aprovado por 2/3 dos membros titulares e homologado por decreto do prefeito municipal. Artigo 31. Ficam revogadas as leis municipais número 28, de 15 de dezembro de 97, e número 28, de 27 de abril de 2009. Artigo 32. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 17 de agosto de 2021. Biurean Zanetti, prefeito municipal. A justificativa do projeto. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Educação no município de Campina Grande do Sul e da outras providências. O Conselho Municipal de Educação no município de Campina Grande do Sul foi instituído através da Lei Municipal número 28, de 15 de dezembro de 97. A referida legislação foi baseada nas normas vigentes à época. Contudo, um grande lapso temporal passou-se desde a promulgação da referida lei até os dias de hoje. E, nesse período, algumas normativas foram revogadas e outras criadas. Por isso, é imprescindível adequar o nosso Conselho Municipal de Educação à legislação atual, mesmo porque, nos termos da Constituição Federal, a educação é considerada um direito social e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A Lei Federal número 9.394 de 96 veio regulamentar a instituição dos sistemas municipais de educação, artigo 8º, de forma harmônica e com o sistema estadual de ensino. Os artigos 11 e 18 definem as atribuições dos municípios e a abrangência dos sistemas municipais de ensino com prioridade para a educação infantil e ensino fundamental. Merece destaque o parágrafo 2º do artigo 8º, que estabelece o princípio da liberdade da organização dos sistemas de ensino, o que, de forma suplementar, pressupõe a possibilidade e um órgão consultivo, normativo e deliberativo, isto é, um Conselho Municipal de Educação com a competência que respeita a abrangência e a hierarquia dos entes da Federação. Portanto, o Conselho Municipal de Educação se caracteriza como um cogestor das políticas públicas de educação, com competências consultivas, propositivas, mobilizadoras e fiscalizadoras que auxiliam o desenvolvimento da educação no município. Importante destacar que as exigências educacionais do século XXI pedem um Conselho Municipal de Educação que atenda de forma mais democrática aos anseios da comunidade e não há como atender tais anseios sem ampliar as atuais funções do referido órgão. A ampliação das atribuições do Conselho pretende consolidar a importância da gestão democrática e propor medidas para a melhoria e implantação das políticas públicas educacionais com maior flexibilidade e autenticidade. Diante do exposto, se propõe um incluso projeto de lei que reestrutura o Conselho Municipal de Educação com o objetivo de melhorar as políticas educacionais do município de Campina Grande do Sul. Isso posto, solicito a apreciação desse projeto de lei
pelos nobres pares, a qual julgo digno de imediata aprovação. Aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração. Campina Grande do Sul, 17 de agosto de 2021. Bio Eleriano Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei número 43. Não, está repetindo. Passamos então à indicação. Indicação 147 de 2021, solicitando um estudo que viabilize áreas de lazer para as crianças nas imediações dos bairros Vila Santa Fé, Jardim Nossa Senhora das Graças e Jardim Ipanema. Justificativa. Este estudo se faz necessário para atender a alta demanda de crianças em nosso município. Além da diversão, as áreas de lazer permitem uma socialização entre as crianças da mesma faixa etária, possibilitando que elas criem laços de amizade e ajudando que não cresçam retraídas e introvertidas. Campina Grande do Sul, 4 de novembro de 2021, Anderson Cardoso, vereador. Indicação número 148, solicitando a elaboração e publicação de novo edital de premiação que contemple artistas e técnicos com os valores remanescentes do repasse referente à Lei Aldir Blanc. Justificativa. Esta solicitação surge na necessidade do incentivo ao setor cultural por parte do poder público neste momento de retomada da economia após a pandemia. O edital vigente contemplou poucos profissionais desta área e existe verba para que mais artistas sejam premiados pela Lei Aldir Blanc. Campina Grande do Sul, 5 de novembro de 2021, Nicéia Falavinha, vereadora. Moção número 8, de 28 de outubro de 2028. Finalidade: reconhecer e agradecer os serviços prestados pelos servidores ativos do quadro de pessoal do município que faleceram no período de pandemia, nos termos da justificativa a seguir. Moção de reconhecimento e agradecimento aos familiares dos servidores do município de Campina Grande do Sul falecidos. Justificativa. Na data de 28 de outubro, comemoramos o Dia do Servidor Público. A moção é apresentada em homenagem, reconhecimento e agradecimento aos serviços prestados pelos servidores ao município de Campina Grande do Sul. Os servidores dedicaram anos de sua vida à população campinense, fazendo seu trabalho com excelência e, nesse período difícil de pandemia, faleceram. Deste modo, devemos reconhecer, agradecer e aplaudir os servidores, senhores e senhoras. Altair Alves Ribeiro, Alzemiro Prestes, Hamilton de Jesus Santos, Anilton de Oliveira, Antônio de Oliveira Santos, Ataíde de Souza Lourenço, Danilo Zanona, Gilson Aparecido Falavinha Pires, Glaucio Rogério Veloso, João Luiz Simeão, Maria Aparecida Ferreira, Silcleia Gislaine Baltazar, Valdemir da Silva Quiche, Vânia de Fátima Oliveira. Diante do breve exposto, acredito que são merecedores desse reconhecimento por parte da Câmara Municipal de Vereadores. Sendo assim, submeto essa singela homenagem à apreciação dos nobres pares e conto com o apoio dos colegas para aprovação. Campina Grande do Sul, 28 de outubro de 2021, Nicéia Falavinha, vereadora. Projeto de lei número 65 de 2021, autoria vereadora Nicéia Falavinha. Súmula. Dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis em que falta na rede municipal de saúde e da outras providências. O prefeito municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul fará a divulgação no site oficial da listagem de todos os medicamentos existentes
na rede municipal da saúde e daqueles que estão em falta, bem como informará os locais onde encontrá-los. Artigo 2º. A divulgação referida no artigo 1º também será feita mediante a fixação da listagem impressa em local de fácil visualização e leitura nos postos da estratégia de saúde da família, e nas unidades básicas de saúde e nos locais de distribuição dos medicamentos. Artigo 3º. No caso de falta de medicamentos, a Prefeitura Municipal divulgará por meio do site oficial e das listagens impressas a data provável de chegada, bem como informará acerca do restabelecimento da distribuição do medicamento. Artigo 4. Essa lei entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2021, Encerra a palavrinha vereadora. Justificativa. O presente projeto de lei tem o objetivo a divulgação da relação de medicamentos disponíveis na rede de saúde pública municipal, tanto no site oficial da Prefeitura como nos postos de estratégia de saúde da família, nas unidades básicas de saúde e nos demais locais de distribuição dos medicamentos. Acredito que é direito do cidadão ter acesso à relação de medicamentos que são distribuídos de maneira gratuita pela rede de saúde pública municipal. Assim, a divulgação clara, objetiva e transparente é um avanço substancial aos que utilizam o Sistema Único de Saúde. Da mesma forma que o conhecimento dos medicamentos em falta evita que o paciente se desloque até as unidades de saúde, aguarde em filas para ser atendido e receba a resposta que tal medicamento está em falta. Assim sendo, o projeto traz benefícios para os pacientes tenenteanos e para todo o sistema de saúde pública municipal. Além disso, essa proposta de divulgação da referida relação é uma forma de prestigiar a transparência pública e, sem dúvida alguma, a eficiência dos serviços públicos de saúde. Peço, portanto, o apoio dos demais pares dessa Casa para aprovação desse projeto. Campina Grande do Sul, 26 de agosto de 2021, Encerra a palavrinha vereadora. Encerro, então, a ordem do dia e passo a palavra ao presidente. Passamos para a ordem do dia. Coloco em única votação a indicação número 136, 2021, vereador Sérgio Cavagli, solicitando o estudo e projeto da Secretaria responsável para a construção do portal da entrada do município na PR 506, que ficará entre os municípios de Campina Grande do Sul e Quatro Barras, reiterando pedidos anteriores. Votação. Indicação número 136, 2021, aprovada. Coloco em única votação a indicação número 142, 2021, vereador Ismael Moraes, solicitando travessia elevada na rua William Fernando Lunardon, esquina com a rua João Lipic, localizado no bairro Jardim Isita, neste município. Votação. A indicação número 142, 2021, aprovada. Coloco em única votação a indicação número 143 da vereadora Carolina Mascarenha, solicitando junto do excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, a adesão à campanha Autite-se, com o objetivo de difundir o símbolo do autismo, bem como as peculiaridades das pessoas com autismo para tornar compreensível a todas e a todos o respeito às diferenças nos mais diversos equipamentos públicos e privados de uso coletivo. Votação. Indicação número 142, 2021, aprovada. Coloco em única votação a indicação número 144, 2021, vereadora Nilceia Falavinha, solicitando melhorias no atendimento das agências comunitárias do Correio da Sede, Araçatuba, na localidade de Terra Boa, para a Superintendência Estadual da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos, buscando ampliação das agências e dos serviços prestados.
Votação. A indicação número 144, 2021, aprovada. Coloque em única votação a indicação número 145, 2021, vereadora Nilceia Falavinha, solicitando a instalação de terminais eletrônicos nos terminais de ônibus e nos principais prédios públicos na sede do município e na localidade da Terra Boa, os quais possibilitarão os cadastros dos currículos e a pesquisa de vagas de empregos disponíveis, além de encaminhamento para entrevistas, sendo interligados com o sistema das agências trabalhadoras, tendo acesso a todas as vagas de emprego ofertas na cidade e toda a região. Votação. Indicação número 145 de 2021, aprovada. Coloco em única votação a indicação número 146 de 2021, vereadora Carolina Mascarenhas, solicitando a elaboração das proposição de projetos de lei que dispõem sobre a regulamentação do funcionamento do serviço do aplicativo Uber, serviço eletrônico na área de transporte privado urbano no município da Alta Providência, conforme minuta de projeto anexo. Votação. Indicação 146, 2021, aprovada. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 53, 2021, vereador Vinícius Ferreira, denomina a praça do bairro Caique, nesse município, conforme especifica. Primeira votação. Senhor presidente, discussão. Então, o vereador Vinícius está licenciado, todos sabem, virou secretário. Então, segundo me informei aqui pelo jurídico, ele se licenciou-se, mas o projeto continua em trâmite. Na minha parte, eu acho imoral. Então, conforme o artigo 179 desta casa, eu me abstenho de votar. Primeira votação. Aprovado com uma abstenção. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 45, 2021, vereadora Nilceia Falavinha, dispõe sobre a proibição da nomeação em cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, para exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada da administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes do município de Campina Grande do Sul. Votação. Discussão. Votação. Senhores vereadores, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Senhores, estão me ouvindo? Tranquilo? Estamos ouvindo. Caiu a conexão agora. Essa internet está horrível aqui. Nós estamos escutando, vereadora. Pode falar. Tem que parar o carro, vereadora. Daí eu acho que fica melhor. Agora. Então, com a palavra, o nosso vice-presidente. Boa noite a todos. Percebemos que a vereadora Nilceia está com alguns problemas ali. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto de lei. Eu concordo com a relatora Carol, da Comissão de Justiça e Redação, que dá relatório pela constitucionalidade deste projeto de lei. Embora existam alguns vícios de origem ali no projeto, nada que o considere inconstitucional. Concordo também com o relator Anderson Cardoso, na Comissão de Finanças e Orçamentos, onde considera-se que o projeto não ataca o regime jurídico dos servidores,
não causa insegurança nem jurídica, nem financeira para os servidores. Mesmo com os pareceres favoráveis, o julgamento neste plenário não é apenas um julgamento técnico e passa longe de ser jurídico, mas político. Neste sentido, que mesmo com esses pareceres, eu gostaria de manifestar meu voto contrário ao referido projeto de lei. E eu vou explicar por quê. Porque este projeto de lei nada mais é do que uma mera reprodução de uma lei federal. E eu vou aqui utilizar o adjetivo mero, né, para não utilizar um sinônimo que seria banal, basicamente. Ou seja, no nosso ordenamento jurídico, nepotismo já é crime. Não é esta mera reprodução de uma lei federal que vai tipificar isso, o nepotismo, como crime. Não está no Código Penal, mas existe uma construção jurisprudencial que dá origem à súmula vinculante 13. Inclusive, institui as penalidades para quem comete nepotismo. E é através justamente dessa súmula número 13 que o STF vai pacificar o tema. Inclusive, houve recentemente uma alteração bastante significativa na lei de improbidade administrativa, que inclui o texto, no texto da lei, a previsão do que seria nepotismo. E, novamente, senhores, não é a mera reprodução dessa lei pela aprovação desta casa que vai ter efeito prático, né? Pois, nesse caso, não é a nossa vontade que conta, mas é o ordenamento jurídico. E, em relação ao ordenamento, nós não podemos acreditar simplesmente que uma quantidade muito grande de leis, ou a reprodução, eu vou pegar uma lei federal agora e vou reproduzir como lei municipal, e as pessoas do município vão achar que eu instituí, eu disse, eu coloquei o que é crime agora, transformei o nepotismo em crime. Não, o nepotismo já é um crime, como eu falei anteriormente. E no ordenamento jurídico, não é a quantidade de leis que vai trazer qualidade para o ordenamento, mas sim a qualidade das leis. Então, daqui a pouco, se todo mundo aqui nessa casa resolver ficar reproduzindo leis federais, com o que nós vamos trabalhar? E a realidade local das coisas? Porque uma coisa é fato, se é conhecimento de alguém que existe o nepotismo dentro do município, é só entrar com denúncia. Não é a reprodução, novamente, mera reprodução de uma lei federal que vai fazer com que no município de Campina Grande do Sul, a partir da aprovação desta lei, nepotismo seja crime. Porque eu repito para as pessoas que estão nos ouvindo, nepotismo já é crime lá desde 92, quando nós tivemos a lei de improbidade administrativa, que trazia essa previsão. Eu acho que muito mais do que nós simplesmente ficarmos aí reproduzindo tanto leis estaduais quanto leis federais aqui dentro do nosso município, nós devemos pensar seriamente no marco revogatório das leis, que inclusive foi uma coisa que eu trouxe no ano passado aqui para essa casa. Não se trata apenas de criar leis, mas revogar aquelas que não têm efeito prático. E aí eu não poderia deixar de falar que esta lei não terá um efeito prático para o nosso município. Muito pelo contrário, só nos faz perder tempo aqui, porque, como eu já disse, não é a nossa vontade que conta, já é tema pacificado pelo STF. E aí, eu tenho que até ser um pouco mais enfático nesse sentido, porque me parece que não há intenção mesmo de tornar as coisas melhores, mas é uma atitude apenas politiqueira, basicamente. E quando isso ocorrer aqui, meu voto será contrário quando atitudes semelhantes forem tomadas pelos nobres pares nessa casa. Portanto, senhor presidente e demais vereadores, o meu voto a este projeto é absolutamente contra.
Com a palavra, a primeira secretária, Ana Carolina. Bem, como os nobres pares podem acompanhar no relatório da comissão na qual eu sou a relatora, que é a Comissão de Justiça e Redação, realmente é um projeto de lei que não vai contra a Constituição, está adequado, porém, eu faço um pouco aqui das palavras do vereador Felipe, nosso vice-presidente Felipe Veiga, da condição politiqueira da propositura em si. Uma vez que, inclusive, a súmula vinculante número 13, que é cópia, o projeto é cópia dessa súmula, é de 2008, e não existe a condição de um projeto de lei, que é uma lei ordinária, né? Ordinária no sentido, assim, do ordenamento jurídico do município. Então, uma lei ordinária, ela não é hierarquicamente superior a uma lei federal e nem a uma súmula vinculante. Como no caso, o artigo 37 da Constituição Federal, onde rege os princípios da administração pública, que inclusive daí é que surgiu a súmula vinculante, a partir dos princípios ali. E fora as jurisprudências, né, já consolidadas desse tema. Então, assim, o meu voto é contra, mas eu vejo que está dentro da legibilidade aqui, está adequado, mas meu voto é contra porque também não vou ser a favor aqui nessa casa de questões politiqueiras. Coloco Senhor a presidente, palavra ao vereador Cardoso. Discussão. senhor presidente, Pela ordem, o Cardoso, depois você, vereador Marildo. Senhor presidente, ilustres vereadoras e vereadores, também seguindo um pouco na fala do vice-presidente, da primeira secretária, que evocaram muito bem toda a legislação, tanto ela federal, e também podemos citar também no Estado, no decreto 7.203 de 2010, uma vasta legislação sobre o trato do nepotismo. Pois bem, o que consta hoje no que se garante a aplicabilidade desta lei, tanto federal como estadual, também, como eu falei, com uma ampla normativa do que é, do que não é, do que ocorre, é simplesmente o cumprimento dessa lei. E qual que é o cumprimento? O cumprimento é o que nos garante como dever no nosso regimento interno dessa casa. No artigo 83, nosso regimento diz como dever do vereador, no inciso 2, respeitar e cumprir a Constituição Federal, as leis estaduais, a lei orgânica municipal e os regimentos da casa. Então, é nesse princípio que vai se fazer realmente a efetivação da lei contra o nepotismo. Não é, como bem mencionou o vice-presidente, a réplica desta lei a nível federal no município. Ela não trará benefício nenhum. Simplesmente só acarretará mais leis sem uma efetividade na nossa lei orgânica, o qual tivemos um trabalho muito grande na última reformulação da lei orgânica e regimento interno, em tirar boa parte de leis obsoletas ou que não tinha sua efetividade da nossa lei orgânica e do nosso regimento interno. Então, fica evidente a questão do foco da mera promoção política dessa lei, e por isso, como outros projetos que foram colocados nessa casa, em termos que se trata a questão de promoção por parte do projeto de lei de qualquer vereador em um assunto que já está em trâmite no município, ou algo que já está acontecendo e ele tenta provocar isso por uma lei, captando a promoção política, eu sou totalmente contrário. Vou colocar um exemplo bem típico, por exemplo, que eu poderia, como vereador, pensando de uma forma de promoção política,
aplicar, né, entrar na casa com um projeto de lei, que é o mesmo projeto de lei 5214 de 2020, que impede que qualquer cidadão que foi condenado pela Lei Maria da Penha de assumir cargo público. Ele está em trâmite, esse projeto está em trâmite na Câmara Federal e possivelmente vai se tornar lei. Eu, vereador Anderson, pego essa lei, pouco conhecida no trato municipal, e coloco como sendo uma lei minha, extraordinária minha, que vai me promover politicamente. Não estamos aqui nessa casa para fazer esse tipo de atuação, e, no meu ver, é isso que está ocorrendo com esse projeto. Com todo respeito, acho que podemos produzir, sim, mais, quando aplicarmos a questão da fiscalização, que é uma das nossas obrigações enquanto legisladores desta casa. Não somente promovedores de leis novas, mas sim de fiscalização, tanto do executivo como do legislativo no nosso município. Então, meu voto é contra, como votei em outros projetos, se assim o pesquisarem, que tinham essa mesma temática de captação promocional política na Casa de Leis. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Amarildo. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, eu também coloco meu voto contra o projeto. Eu vou colocar em votação, então, o projeto de lei 45/2021, que foi o contrário, que erga a mão na tela. Senhores, senhor presidente, eu consegui restabelecer minha conexão aqui. Inclusive, hoje eu estou com problema de comunicação, porque eu estava com o meu celular quebrado e não consegui logar pelo computador, então fui pega aqui de surpresa e tentando reconectar aqui com outros meios. Gostaria de colocar aqui esse projeto de lei apresentado, que trata da vedação da prática de nepotismo nos níveis da administração municipal, seja no âmbito do executivo ou do legislativo, é uma proposição que está demonstrando à população que cumpre a sua obrigação de fiscalizar e impedir de toda a possibilidade o exercício de privilégios com recursos públicos, dentre os quais especial destaque a nomeação de parentes até o 3º grau. Dessa forma, o objeto, né, desse projeto de lei para combater a prática de nepotismo em Campina Grande do Sul, porque toda a produção administrativa ou legislativa deve obedecer aos comandos constitucionais, sob pena de nulidade. E também eu ressalto aqui que a Câmara de Vereadores, a fiscalização e outros meios para assegurar o cumprimento dos princípios da moralidade, da impessoalidade, consagrados no artigo 37 da Constituição Federal, e da moralidade administrativa, pode estar subordinado à legalidade do poder público e também adstrito à juridicidade. É um conceito bem abrangente da própria Constituição, já tem decisões do STF e de vários entendimentos a respeito do tema, e hoje essa prática é conhecida, sim, ocorre, sim, no âmbito da administração. E o objetivo de aprovar uma lei como essa no município é para que, dentro desse contexto, seja baseado nisso a fiscalização e a aplicação das penalidades. Então, é um anseio da população, é uma aclamação popular pela não contratação, para se formando essa teia do nepotismo nos âmbitos administrativos. Então, a repercussão desse assunto é um compromisso que a gente tem. Vereadora Nilceia. Com a palavra, a primeira secretária, Ana Carolina.
Presidente, vamos aguardar uns minutinhos. Minha sugestão para a vereadora Iniceia finalizar o seu discurso? Não faz sentido o que eu falaria se ela não finalizar Eu discordo, porque todos os outros vereadores estão em local apropriado para a sessão e aparentemente a vereadora está em trânsito. Então, acho que isso não justifica parar a sessão para esperar a vereadora encontrar um local que tenha sinal de celular. Horário regimental da sessão é 17h30. 17h30 nós temos que estar em local adequado para o início da sessão. Então, acho que não justifica esperar o retorno da vereadora. Bem, então, concordo. Então, vamos lá. Eu só gostaria de fazer um pouco da palavra em relação ao que ela estava falando. Primeiramente, existe na Constituição o que regulamenta a questão hoje do que trata esse projeto de lei da nobre vereadora. Porém, existe uma jurisprudência do próprio Supremo Tribunal no sentido de inexistir contrariedade à súmula vinculante 13, que é a que cuida do assunto do nepotismo, em situações nas quais se cuida de nomeação de parentes para cargos de natureza política. Então, assim, a princípio, temos uma Constituição federal que regulamenta todo o trâmite jurídico, inclusive dos estados, municípios, Distrito Federal e, lógico, na esfera federal. Não há o que questionar desse projeto passar aqui nessa casa, porque isso acaba obstruindo o nosso trabalho no sentido de produzir algo que seja mais eficiente e eficaz no âmbito municipal, de tratar assuntos que venham de fato melhorar a vida da população. E até onde a gente estudou, todos os cargos que porventura estejam já nomeados pelo prefeito e que tenham algum grau de parentesco, está devidamente correto na administração pública de Campina Grande do Sul. Então, não há mais o que a gente discutir desse projeto. Eu sou contra e finalizo aqui as minhas palavras. Com a palavra, o segundo secretário, Cleverson Dalprá. Senhor presidente, recentemente, dia 25 de outubro, a Lei 14.230, artigo 11º, inciso 12º, parágrafo 5º. Não se configura improbidade a mera nomeação ou indicação política por partes dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição do dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Então, essa lei derruba até a súmula 13 do STF, o que diz lá na Constituição Federal, no artigo 37, é lei nova, lei de improbidade administrativa. Cada caso é um caso. Nunca fui contra cargo em comissão, nunca fui contra função gratificada, nunca fui contra nepotismo. Eu que sou contra é funcionário fantasma. E a vereadora sabe do que eu estou falando, a vereadora Nilceia. Sou contra também criar secretaria, que na data do 7/7/2017 foi nomeada uma secretária, na data de 7/4/2020 foi exonerada. Nesse período, com um salário de R$ 9.333 de um secretário, valor bruto, rendeu para o município R$ 330 mil de prejuízo. Uma secretaria meramente política. Por que a vereadora não fez isso antes? Quando é amanhã, vai estar colocando aí, juntamente com os fakes, a foto de todos os vereadores que votaram contra a lei de nepotismo. Não estamos contra a lei de nepotismo. Por que não fez antes? Quando o presidente da Câmara, em 2005, foi Nilson de Jesus Falavinha, e nomearam aqui funcionário, assessor de vereador, Matheus do Carmo Pires Falavinha, e em 2008, Nilceia de Jesus Pires Falavinha. Agora, é imoral, agora o objetivo é mostrar para a população que isso não é legal. Antes era, né? Agora não é. Então tem lei federal, que lei federal se cumpra. Com a palavra, o vice-presidente Felipe Veiga. Presidente. Quem? Ismael? Eu. Pela ordem, Ismael, o vice-presidente vai dar uma palavrinha. Ok. Serei bem breve, vereador. Que fique registrado. No meu caso,
e eu acho que é o caso dos que estão votando contrário, para que não hajam interpretações de má-fé adiante. Como disse o vereador Cleverson, ninguém aqui manifestou-se contra a lei do nepotismo. Tanto é que todos nós sabemos que já é uma lei federal e está valendo para o município. É disso que se trata. O que nós não podemos deixar é que as pessoas confundam a cabeça da população de que a reprovação disto que a vereadora colocou na Câmara, que seria mera reprodução de algo que já existe, é o que nós estamos reprovando, não a lei do nepotismo. A lei do nepotismo é e sempre será, até que a nível federal isso mude. Então, todo mundo aqui que está votando contra esta mera reprodução de uma lei federal, está votando contra apenas essa reprodução, e não contra a lei em si, não contra o mérito da questão. Com a palavra, o vereador Ismael. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores presentes. Em uma busca de conhecimento aí da súmula vinculante 13, que ela do STF, né, em 2008, fala da base do artigo 37 da Constituição. Então, essa lei, desde 2008, a súmula vinculante, ela vem sendo enfatizada sobre o federal, estadual e municipal. Então, essa lei ela está atuante, a vinculante simboliza uma lei atuante, né? Não somos contra aí a lei da vereadora Nilceia, mas se desde 2008 está sendo baseada essa lei no artigo 37, e não é agora que a gente tem que fazer da forma que a vereadora apresentou o projeto acontecer. Se isso está sendo falado desde 2008, então está ok, né? Eu acho que nós temos que cumprir a súmula vinculante, e nós, vereadores, somos o órgão fiscalizador. Se tiver algum problema, né, no executivo, legislativo, a vereadora tem que procurar os seus recursos e ir atrás. Como o vereador Cleverson falou, como o vereador Felipe falou e como a vereadora Carol falou. Eu acho que nós temos que trabalhar da forma correta com a população. Eu acho que a população tem que estar entendendo que a lei já existe, que essa base desde 2008 no artigo 37 existe, e a população tem que entender que nós estamos fazendo a coisa que está legal, né? Se tiver alguma coisa ilegal, como a vereadora citou, que a população almeja, né, que a população está atento a essa questão, eu acho que a população tem que ver que isso já existe desde 2008, então não tem muito argumento nessa lei. Deixa aí a minha palavra, eu voto contrário. Então, eu vou colocar em votação. Quem for contrário, que erga a mão na tela. Fala para o pessoal manter a mão na tela para a gente contar. Mantenha a mão na tela só para nós contar aí. É 8-2. É isso? 8-1. Projeto reprovado com 8 votos contrários e 1 favorável. Então, o projeto está reprovado por 8 votos favoráveis, 8 votos contrários e 1 favorável. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 50/2021, vereador Cleverson Dalprá, altera a lei número 729, de 18 de dezembro de 2020, que denomina a via pública que especifica na localidade Santa Rita, nesse município, e da outras providências. Primeira votação. Com a palavra, segundo secretário. Senhor presidente, esta lei já foi votada, só que teve um errinho ali na rua só, da primeira ligação até onde que tem a lei daí. É só uma correção, na verdade, do projeto. Votação. Projeto de lei 50/2021, aprovado em primeira votação. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 45/2021 do Poder Executivo, atuado sob o número 57/2021, altera as leis municipais que especificam e dá outras providências. Primeira votação.
Projeto de Lei 45 de 2021, aprovado em primeira votação. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 52 de 2021, Poder Executivo, atuado sob o número 58 de 2021, denomina um espaço de lazer localizado na estrada Vereador Júlio Ferreira Filho, número 1715, no bairro Cacaiguera, nesse município. Primeira votação. Projeto de lei 52 de 2021, aprovado em primeira votação. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 60 de 2021, vereadores Amarildo e Eugênio, denomina a via pública especifica na localidade da divisa nesse município e da outras providências. Primeira votação. Projeto de lei número 60 de 2021, aprovado em primeira votação. Passamos às explicações pessoais. Tem a lista de quem vai falar ou todos? Então, com a palavra, a primeira secretária, Ana Carolina, ela tem que dar uma saidinha, vou passar a palavra para ela primeiro. Bem, boa noite a todos os colegas e ao público que nos assiste. Eu só quero deixar e enfatizar aqui essa questão da gente reprovar essa lei, uma vez que ela já existe no âmbito federal, em vigência desde o ano de 2008. Ninguém aqui dessa casa é a favor do nepotismo. Eu, propriamente dito, posso dizer, não tenho ninguém da minha família em nenhum tipo de cargo no Poder Executivo ou Legislativo. Então, eu votei contra, porque já existe. E a gente não pode ficar pegando lei federal, lei que já existe, e propondo no âmbito municipal para fazer politicagem. Eu acho que isso não é exercício nosso, não é papel, não é função nossa ficar reproduzindo leis federais. Nós temos que ter criatividade, pensar nos problemas, planejar ações através de leis que possam efetivamente, com eficiência e eficácia, resolver os problemas do nosso município. Aí sim, através de projetos, requerimentos, indicativos ou ofícios. Então, esse é o nosso papel. Então, só quero deixar aqui bem claro, não sou a favor do nepotismo, não tenho cargo nenhum, inclusive, posso falar com todo orgulho da minha família na prefeitura. E então, é só para deixar isso claro. Desejo a todos uma boa semana, que continuem a se cuidar. Um abraço forte para os colegas e tenham todos uma boa noite. Com a palavra o vereador Renê. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite. Senhoras vereadoras, senhores vereadores. Só reiterando, né, com relação a esse projeto, essa votação contrária, não temos mais o que acrescentar, já foi, né, ficou muito bem claro, muito bem esclarecido, que a gente não venha ter que ficar respondendo em redes sociais e na rua por algo que já foi, já vem lá de cima, né? Já vem das leis federais. Então, não cabe a nós ficar criando mais leis, como o nobre vereador Felipe falou. Já está na hora da gente dar uma revisada nas leis existentes, porque tem muita lei que só presta para travar. Você esbarra na burocracia e trava andamentos de projetos, de leis que poderiam já estar em andamento. No mais, desejar uma boa semana a todos e que Deus nos abençoe. Até mais. Com a palavra, o segundo secretário, Cleverson Dalprá. Senhor presidente, essa semana eu fiz ofício aí solicitando melhorias na estrada da Rancharia, ali a estrada Arlindo Mombach, a estrada Nestor de Souza, a estrada Zeferino Ferrarini, a Osair Ribeiro, a estrada do Caraguatá, Gengiro Abro Japonês. Eu tenho falado para o pessoal que não precisa fazer aquele patrulhamento com
que eles levam lá 20 dias, 30 dias cada estrada. Fazer só os lugares que está mais, e a estrada da Volta Grande também, eu solicitei ele, só os lugares que estão mais precários. Solicitei também ao prefeito aí, acredito que a Comec por esse dia comece a linha ali do Jardim Paulista, lá do Ribeirão, Jardim Paulista, um horário de saída do ônibus às 13h20 aqui no terminal do Jardim Paulista, no sábado. O pessoal só tem horário de manhã, 9 horas, e outras 4 horas da tarde. Daí quem trabalha durante o dia, até meio-dia aqui, na região, tem que esperar até as 4 horas da tarde. Também, voltando a falar de nepotismo, eu gostaria de convidar os vereadores aqui, aonde que trabalha Nilson de Jesus Pires Falavinha nessa gestão. É na Previcamp. Eu faço aqui um desafio, eu dou o meu salário se alguém falar que ele vai trabalhar um mês esse ano aqui no município de Campina Grande do Sul. Eu faço esse desafio aqui. Para esse pessoal que está colocando que Nelise está inelegível, vá ver a lei primeiro, vá conhecer. Então, eu estou desafiando aqui. Antes de falar de nepotismo, vamos falar de funcionário fantasma. Eu estou fazendo desafio. Eu dou o meu salário se alguém provar que Nilson de Jesus Pires Falavinha trabalhou um mês no município de Campina Grande do Sul. Enquanto você, funcionário, está aí trabalhando de sol a sol, no APA, ganhando 1.200, agora teve o salário cortado, tem pessoas que ganham aí e não trabalham. Então, acho que imoral é isso no município de Campina Grande do Sul. Chega de ser pisoteado por cobras, que a vida inteira sugaram a prefeitura e agora vem querer falar de moral aqui e amanhã vão estar postando aí. Então, eu deixo aqui meu desafio. Se alguém falar onde que Nilson de Jesus Pires Falavinha trabalha no município, o ex-prefeito, aquele que levou uma lavada na última eleição aí, trabalha, me digam aqui que eu dou o meu salário. Se ele trabalhou um mês esse ano, está feito o desafio. Seria isso e boa noite. Com a palavra o vice-presidente Felipe Veiga. Obrigado, senhor presidente, os demais companheiros que compreenderam a nossa ideia a respeito do projeto de lei do qual reprovamos. E, seguindo um pouco o raciocínio do vereador Anderson Cardoso, semana que vem, vereador Cardoso, nós vamos colocar um projeto de lei aqui no município propondo que seja possível dar o auxílio Bolsa Família para as famílias carentes do município. Vamos transformar isso em projeto de lei municipal. É a mesma coisa, não tem cabimento uma coisa dessa. Porque se já é uma norma, se já é um decreto, se já é uma lei federal, se é uma súmula, como nós acabamos de falar aqui do nepotismo, reproduzir a nível municipal, só nos faz inchar a quantidade de leis a nível municipal, que não traz benefício algum. E como bem disseram os senhores vereadores há pouco, uma das atribuições nossa é fazer a fiscalização se tanto leis municipais, estaduais e federais estão sendo cumpridas. Se alguém, de alguma maneira, acha que há algum descumprimento nesse sentido, basta fazer as denúncias nos órgãos pertinentes, inclusive aqui na Câmara Municipal, pois nós somos também um órgão fiscalizatório. Eu não vou me alongar muito a respeito desse assunto, porque eu sei que na internet seremos de forma bem covarde atacados, né, por uma coisa que foi muito bem explicada aqui, no argumento e não na maldade nem nada. Era isso que eu queria falar novamente a respeito do projeto, mas tem um ponto que eu quero destacar aqui nessa casa, que foi uma coisa que eu acabei deixando passar, que é parabenizar os nossos funcionários e a presidência, obviamente, pela aprovação, pela segunda vez consecutiva no seu mandato, Eugênio, das contas sem nenhum tipo de, como é que se diz? Nossas ressalva. Hã? Sem ressalva? Ressalvas. Muito obrigado. Sem nenhum tipo de ressalva. E parabenizar também a nossa equipe jurídica, que composta ali pelo Dr. Michael, doutora Michele, que nos auxiliam tanto nesses assuntos que são difíceis, né, Jonathan? E trazem tanta informação boa aqui para nós, os vereadores, auxiliam de maneira exemplar as comissões
não fossem vocês, nosso trabalho não seria tão bom quanto está sendo hoje. E no mais, desejar uma boa noite a todos, obrigado àqueles que nos acompanharam e até a próxima sessão. Obrigado pela palavra, Felipe. Senhor presidente, Opa, eu acho que a nossa secretária esqueceu da minha fala, do meu minuto. Curto, mas 1 minuto, por gentileza. com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, a todos os vereadores e vereadoras novamente. Não posso deixar de enfatizar essa votação do dia de hoje, porque, como bem lembrou os nobres vereadores que assim me sucederam na fala, verificou-se que o caráter de trabalho da nossa Casa de Leis nada mais é do que de estar atento àqueles que estão realmente querendo trabalhar em prol do nosso município, com leis efetivas e eficazes, como lembrou a vereadora Carol, e que realmente estão com o caráter de fazer mera promoção política. Desde a última legislatura, e vou continuar nessa, sendo totalmente coerente em votar sempre a favor daqueles projetos que realmente tendem a melhorar o serviço público e também a compatibilizar toda a legislação da nossa lei orgânica, nosso regimento interno, a fim de promover uma transparência na nossa legislatura, na gestão atual. Então, eu deixo bem enfatizado aqui que esse momento nada mais é que um momento de dizer que temos sim que estar cientes de quem está produzindo trabalho significativo para o município e aqueles que estão querendo aproveitar politicamente. Votei contra projetos lá atrás que tinham esse caráter, vou continuar votando, porque não compatibilizo com esse tipo de política que não traz benefício nenhum. Estamos num novo tempo, estamos num momento onde que existem os fiscais que realmente entendem o que está sendo falado, o que está sendo debatido e o que está sendo colocado em pauta nesta Casa de Leis. É diferente de tempos atrás que poucos iam para a sessão e reproduziam de forma não tão eficaz os projetos ou as decisões. Agora nós temos o acompanhamento das redes sociais que estão sabendo definir qual o vereador que está trabalhando realmente de forma coerente em prol do melhor do nosso município. Obrigado, senhor presidente, pela atenção. Obrigado pelas palavras. Declaro encerrada a sessão e convido os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 22 de novembro de 2021, no horário regimental das 17h30. Boa noite a todos.